Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, nós estamos juntos aqui para apresentar esse fantástico projeto Aqualive. E depois da live de ontem, dia 3 de janeiro de 2023, a primeira live oficial do ano, com aproximadamente 200 pessoas. E o que nós vimos ontem, nós vimos as bases do Plano Brasil. Mas na live deste momento, nesse exato momento, nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Vlamir Goulart da Silveira, um carioca, que tem uma vasta experiência pelo mundo, é um médico ortomolecular, já serviu à ONU, esteve em pelo menos 40 países, já esteve em zonas de conflito, e é um apaixonado pela pesquisa. Ele é um cientista, ele pesquisa, inventa fórmulas, cria, foram submetidas a testes, e é um apaixonado pelo conceito do multinível, um entendedor do tema da água, que é o que nos prende aqui, a água alcalina, a água transformada para cuidar da vida. A Aqualive vem com um conceito há 16 anos que tem causado uma revolução. E agora nós somos parte desta revolução. E agora eu quero que o Dr. Vlamir ele venha apresentar o seu tema, que é a contaminação dos lençóis freáticos. Se você não viu, não ouviu, você vai se surpreender essa noite. E será mais um forte motivo para você não só ter, como também vender esse produto para que todas as pessoas no raio de alcance da tua informação tenha esse produto que é extraordinário. Doutor Vlamir, é a sua vez. Encante-nos com o seu conhecimento, meu irmão. Boa noite a todos. Bom, Sebastião Eduardo, você pediu para fazer um vídeo de chamada, você viu como é que eu estou acabado, né? Mas eu fiz questão de vir aqui falar, em primeiro lugar, por respeito e consideração a você, mais uma vez agradecer de me mostrar essa oportunidade. E segundo, que sempre enaltece a gente, palavras como do Olivar, né? É sempre bom quando a gente é reconhecido. Então eu vou procurar ser o mais breve e tentar ser didático, né? Eu não sou professor, mas vou tentar ser. Em relação ao lençol freático que o Olivar falou, as pessoas estão muito enganadas, né? Porque o lençol freático, existe contaminações que chegam a mais de 40 metros de profundidade, né? Mas então eu vou falar de alguns contaminantes e vamos começar falando do necrochorume, né? Que é o quê? É o resultado da decomposição dos corpos no cemitério, né? É altamente patogênico e tem um grande poder de contaminação no lençol freático, né? Agora, isso, gente, varia de clima. É claro que um clima tropical, dependendo do solo, vai influenciar mais. Um lugar que é muito frio, essa contaminação já vai ser menor, né? Então, a gente tem que levar em conta isso também. Aqui nós temos chuvas fortes, né? Então a água infiltra muito mais, atingindo o aquífero subterrâneo, e contaminando a água, que a gente pensa que é água boa, né? As pessoas estão tomando uma água de um poço semi-artesiano, né? Porque existe duas literaturas sobre poço, né? Uns dizem que o poço, para ser artesiano, tem que ter mais de 200 metros de profundidade. Já o outro diz que é o seguinte: se o poço joga água por pressão própria, ele é artesiano. Se ele precisa de bomba, ele é semi-artesiano. Mas, em suma, eu vou mostrar a minha realidade aqui. A maioria dos poços aqui tem em torno de 12 metros de profundidade. E isso é facilmente de ser contaminado, principalmente pelo aumento populacional. As pessoas sempre falam, não, mas meu poço é antigo, aquela coisa toda, só que vai aumentando. Nós sabemos aí nos Estados Unidos, é primeiro mundo, mas a gente sabe que aqui no Brasil a maioria dos lugares não tem saneamento básico, né? E os dejetos são jogados em valas ou chamam de sumidouro, né? E é claro que isso vai contaminar o lençol freático. Então, a importância do nosso filtro é justamente por isso. As pessoas têm que entender que, às vezes, as pessoas têm muitas doenças, inclusive doenças degenerativas. Oh, desculpa, toquei aqui no... Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Está ouvindo. Sim. Então, vamos lá.
Eu estou Às ouvindo, vezes, estou te ouvindo. tá ok. Então, o que acontece? Às vezes, você tem um contaminante na água, um lençol freático contaminado, ele pode levar a Ouvindo. certas patologias que eu vou falar aqui agora. Uma delas, a febre tifoide, né? Então, as pessoas pensam que é só por alimento. Não, é na água. Então, às vezes, você tem erupções cutâneas, dores musculares, é uma febre tifoide. Hepatite, gente, não é só com bebida alcoólica, não. Pode ser hepatite química por excesso de medicamento, pode ser por excesso de açúcar, refrigerante, é isso mesmo. É claro que leva muito tempo, porque você tem uma quantidade muito grande de açúcar, isso vai levar a uma esteatose hepática e vai levar a um distúrbio hepático, né? Então, existem essas formas de hepatite, não só a bacteriana. Você pode ter o tétano por contaminação do lençol freático, por causa do chorume, né? Então, às vezes, você tem uma disfunção do sistema nervoso central, você tem um aumento de pressão, uma rigidez muscular, uma dificuldade de engolir, você está com tétano que pegou pela água, e as pessoas acham que é só com corte enferrujado, né? Tuberculose, pessoal, as pessoas pensam que é só tuberculose pulmonar. Não, você pode ter uma tuberculose ganglionar. Então, todas essas patologias, você pode ter o quê? Bebendo uma água de má qualidade. Então, às vezes, você chega no ambulatório, a pessoa está com certas doenças, e aqui você sofre um paradigma. Porque quando você toca sempre em água, eu sempre comentei isso, as pessoas até acham que você não é médico, porque as pessoas estão acostumadas a tratar, enriquecer a indústria farmacêutica, né? Entupir as pessoas de remédio, né? Então, vamos lá. A composição que é encontrada no necrochorume, é importante falar da composição, né? Nitrogênio, potássio, sódio, zinco e chumbo. Mas, gente, é importante salientar o seguinte, o potássio, o sódio e o zinco, eu uso muito nas minhas fórmulas. Como o Sebastião falou, já desenvolvi fórmula para atleta jogar em altitude, sem sentir as deficiências da diminuição de oxigênio. Eu desenvolvi a fórmula para a imunidade, né, na época da pandemia, e eu uso o sódio, eu uso o zinco, mas é diferente. O ferro que nós precisamos não é aquele ferro que está no carro. Então, é importante que as pessoas entendam isso, porque eu vou falar de alguns minerais, alguns sais minerais, que as pessoas vão ficar pensando, mas o molibdênio, o zinco não é bom? É bom, né? Agora, o que eu queria dizer também, que eu acho interessante, é o cheiro. O cheiro de uma água contaminada por chorume, geralmente é daquela manteiga rançosa, né? Ou às vezes de mau hálito, aquele queijo com cheiro forte. A gente não pode esquecer aquele queijo francês, que é mal cheiroso, mas não é estragado, né? Tem um queijo francês aí, eu esqueci o nome, fede pra caramba, né? Mas a gente vai levar em conta o queijo tradicional, o queijo Minas, quando está com aquele cheiro forte. Então, esse é o cheiro, sabe, de uma água contaminada pelo necrochorume. Bom, o chorume dos lixões não fica muito atrás, tá, gente? Mas eu vou bater mais aqui no necrochorume, tá? Então, o que eu acho interessante é que é o seguinte, vamos fazer uma média, um cadáver de 70 quilos produz, em média, 30 litros de necrochorume durante a sua decomposição, tá? Então liberam os patógenos que são altamente tóxicos, né? E esses patógenos, eles podem contaminar o lençol freático no raio de 400 metros até 5 quilômetros, gente. Como eu já falei, vai depender do tipo de solo, vai depender da constância de chuvas, né, da intensidade. Então, para você ver, às vezes a pessoa, um raio de 5 quilômetros, né? Por exemplo, tem muita gente que mora próximo do cemitério, porque quando se fala o raio, em linha reta, né? Se faz aquele círculo e a pessoa, às vezes, pensa que está protegido e não está. Isso é fato, tá? Existe um tratamento para o necrochorume, que é um dos métodos do filtro biológico, que, na verdade, é uma manta impermeabilizante que botam debaixo do túmulo, mas, na verdade, quase ninguém faz isso, e, na minha opinião, isso não resolve muito, né? Bom, o tempo que o necrochorume começa a ser produzido, em torno de 6 meses após o óbito, né? Nesse período, o corpo começa a iniciar a fase de solução das partes moles, né, que liberam o necrochorume. Então, é interessante chamar a atenção que para cada quilo de massa corporal é gerado em torno de 300 a 600 ml de necrochorume. Tá? Eu estou dando esses dados aqui, pessoal, por quê? Porque o nosso filtro, ele barra tudo isso. E as pessoas não têm noção disso. É aquilo que eu digo, né? Se você está caminhando numa mata e tem uma cobra perigosa ali, você não sabe, você vai passar normal.
Agora, se você souber, você vai dar meia volta. Então, as pessoas não têm consciência da importância da água. Eu, por exemplo, estou desidratado. Por que eu estou desidratado? Porque meu filtro ainda não chegou. Eu tenho certeza que a hora que eu começar a beber essa água, eu vou melhorar em muita coisa, né? Então, vamos lá. Vou falar aqui rapidinho, né, da Constituição do Neco Chorume. 60% é água, né? Na verdade, era para ser 70%, né? Porque nós somos 70%, certo? É porque assim, quando você morre, você já perde muito líquido. É por isso que, na verdade, a barba e a unha do cadáver cresce. Na verdade, não é. Não é porque cresce, é porque o corpo desidrata, dá a impressão de que a unha cresce e que a barba cresce. Mas não é nada disso, é a desidratação, tá? 30% são sais minerais, né? Aí vem aquele comentário, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Do pó viemos, para o pó voltaremos. 10% são substâncias orgânicas, como bactérias, né? Altamente contaminantes. As diaminas são muito tóxicas, né? A pentanodiamina, putrescina e butanodiamina. Mas isso aqui não tem muito a ver, não, é só para questão de conhecimento, né? Agora é o seguinte, deixa eu falar rapidinho aqui de algumas coisas também, não é só cemitério, né? Agrotóxicos e fertilizantes, tá? Isso também contamina muito os lençóis freáticos. Vamos falar aqui de uma coisa que as pessoas não sabem: pilhas de baterias de celular, né? Elas têm lítio, cloreto de amônia, zinco, o chumbo. Aí é que eu digo, eu uso lítio. O lítio orgânico é bom para depressão, sabe? Eu até recomendo aos meus pacientes comerem lentilha, porque tem um lítio natural, porque o lítio de laboratório, ele causa dependência. É comum você ver neuro passar lítio. Esse lítio causa dependência. Quando você busca o lítio natural da lentilha, né, você não tem esse efeito colateral de dependência. Então, o chumbo é altamente cancerígeno. O manganês, né? E esse tipo pode causar problemas na saúde, como câncer e danos no sistema nervoso central. Tá? Às vezes a pessoa tem uma lesão, começa a ter problemas de cognição e as pessoas pensam que é um AVC, mas não é. É problema do sistema nervoso central por contaminação. Tá? Eu gosto sempre de falar o seguinte: a gente tem que lembrar mais uma vez, o manganês eu uso muito nas minhas formulações, né? Porque o manganês, qual é a vantagem do manganês? É um mineral essencial no desenvolvimento da formação óssea e no metabolismo de aminoácidos como gordura, carboidrato e colesterol. Eu uso muito o manganês nas minhas fórmulas. Tá? Agora vamos falar aqui, né, para terminar. É claro que eu ainda pretendo fazer coisas bem melhores. Eu falei para o Sebastião, eu não pude pesquisar, eu não pude preparar. Eu estou falando tudo isso aqui do meu conhecimento, da minha experiência, né? Porque realmente eu tive um dia muito difícil. Eu não estou aqui me desculpando, eu estou aqui valorizando vocês. Para eu estar aqui é porque eu acredito no grupo, eu acredito na empresa e sou grato ao Sebastião. Então, para terminar, vamos falar aqui dos hidrocarbonetos, que são os postos de gasolina. Vocês não têm noção, quem mora perto de posto de gasolina, você não tem noção, né? Porque os hidrocarbonetos, os monos aromáticos, o benzeno, o tolueno, o xileno, que é chamado de BETEX, né? São componentes presentes na gasolina, que possuem maior solubilidade na água. Portanto, esses aí são os que mais entram no lençol freático, né? É como se fosse a medicação, como se fosse alguma coisa que tem o tropismo, né? Eles têm muita facilidade para entrar em contato com a água e, por ser mais leve, vai mais fino, ele vai e acessa o lençol freático com mais facilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos várias fontes de contaminantes, várias, né? Como já foi falado aqui na live, o Sebastião falou, sem contar o seguinte: o uso indiscriminado de anticoncepcional, né? Porque eu sempre falo que o anticoncepcional ele tem que ser usado assim, com métodos, né? E as pessoas usam e a mulher urina. Quando ela urina, essa urina vai para onde? Vai para o esgoto. E esse esgoto vai para onde? Então, os hormônios também contaminam o lençol freático. Então, vocês acham que isso não vai ter influência nas crianças? Claro que vai. Isso aí não é conversa fiada. Então, o importante salientar no nosso filtro é que ele não trabalha com osmose reversa, porque a gente sabe que a água por osmose reversa é uma água que não tem bactéria, não tem nada, mas é chamada uma água morta, porque ela não tem sais minerais. O nosso filtro, o importante é que ele filtra, mantém um pH alcalino, com pró negativo, e mineraliza a água. Então, nós temos aqui uma fonte da vida na mão. Isso não é conversa fiada.
Como eu já falei na outra palestra, eu vou falar, nós temos 5 pilares. Isso aqui, gente, se algum médico já falou, me desculpa, eu não copiei. Isso aqui é o que eu aprendi com a experiência de médico. Tá? Você, em primeiro lugar, você tem que ter um bom complemento alimentar. Por quê? Porque nossa alimentação, ela exige muito. Você tem que ter vitaminas, carboidratos, proteínas, né? Então, é difícil você ter isso num prato. Então, você tem que ter bons complementos. É isso que a medicina ortomolecular trabalha. Ela trabalha com prevenção em cima de complementos. Você tem que ter um inibidor de Is positivos. Nós hoje somos bombardeados por I positivo, né? O próprio computador, celular, luz, ar-condicionado, né? Você tem que se proteger de contaminação por metais pesados, justamente nas panelas, principalmente alumínio, né? Você tem que ter uma água de qualidade, que é o que nós temos. E o quinto é o mais difícil. Esse é o mais difícil dos 5 pilares, que é o lado emocional, né? Porque o emocional você não busca coisas ruins, as coisas ruins às vezes acontecem, né? Então isso afeta muito a gente. Vocês não têm noção de como o lado emocional afeta na saúde. Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, eu estou aqui porque eu acredito, tá? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui dando meu nome. E eu dou a minha cara porque eu acredito. E há muitos anos eu falo sobre água alcalina, tá? Eu não falo disso agora. Tá? Eu falo há muitos anos mesmo. Como eu falo também de magnetismo, falo de contaminações com metais pesados. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, né? E como eu já falei, né? Assim que precisar, a gente vai se aprimorando. Eu quero virar o doutor da água, né? Eu quero me especializar em água, porque, como sempre falo, nós somos 70% água, né? E a água é o vetor de tudo, né? É ele que leva os alimentos, os nutrientes, né? Tudo é água. Então, não adianta você ter um bom complemento alimentar se você não tem uma água boa. E muitas pessoas não entendem isso. Tem muitas pessoas que estão acima do peso, retenção hídrica, por quê? Porque não tem uma boa água. Tem pessoas que têm problema emocional, constipação, tem pessoas que não conseguem ir ao banheiro, é a água. Só que você, para falar isso, muitas vezes as pessoas duvidam de você, mas quando as pessoas começarem a ter o produto e ver, eles vão dar o depoimento. Aí sim, o nosso negócio vai crescer, porque vai ser uma reação em cadeia. As pessoas vão falar com convicção, porque elas vão ser a testemunha viva do nosso produto. Tá ok, pessoal? Sebastião, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e saúde e paz para todos. Muito bem, gente. Finalizando essa participação extraordinária, é bom salientar. Se o doutor Wlamir tivesse preparado como se fosse uma aula bem elaborada e tudo mais, alguém poderia dizer, a empresa está pagando o médico para falar o que ela quer que seja dito. Mas não foi isso. Nós não estamos aqui com um profissional que recebeu algo para fazer e para falar. Pelo contrário, deixa eu lhes dizer. O Wlamir hoje, ao longo do dia, eu cheguei a dizer para ele, se você não quiser, não tem problema, não está bem de saúde. Mas se esforçou e veio aqui para compartilhar conhecimento para que você saiba que nós não estamos diante de nenhuma empresa e nenhum produto comum. A solução que nós levamos diante dos problemas, entre eles apresentados nesta noite, faz disso que a gente tem nas mãos quase uma missão. Mudar a água que as pessoas estão bebendo sem saber o que está dentro desse copo d'água pode salvar vidas. Então, muito obrigado, doutor Wlamir, e todos vocês que estão aqui receberão essa cápsula de conhecimento daqui a pouco. Um abraço.